Salve, salve, habitantes deste planeta Tela! Estamos de volta, vamos começar agora mais um módulo do nosso curso de Python. Tá? Estamos no módulo 6 e eu sou Jaime Lima Neto e vou te acompanhar nesta jornada, como a gente já vem fazendo. Tá? Módulo 6 nós vamos falar mais uma vez sobre paradigmas da programação, porém o assunto agora é programação orientada a objetos, ok? Então, sem mais delongas, mantendo nossas tradições, nossa curiosidade inútil. 100 milhões de anos atrás, os crocodilos tinham pernas longas e podiam galopar atrás das suas presas, ou seja, muito cuidado, se você não evoluir, você vira um crocodilo. Não sei. Aprenda aí alguma coisa em cima disso, essa curiosidade é inútil, não é comigo, eu não sou culpado. Vamos falar nesta aula sobre orientação a objeto, o que isso significa. E agora sim, você vai começar a se sentir muito mais programador, tá? E muito mais entendido no assunto. Lembrando que nós estamos evoluindo um passo cada vez, não se preocupa, faz o exercício. Repete, pega o notebook, repete o que a gente está fazendo, tá? Daqui a pouco você vai começar a associar tudo, não precisa decorar, você só precisa entender como funciona. Isso é importante, tá? Entender a lógica por trás. E daqui a pouco a gente vai começar a utilizar tudo no nosso dia a dia. Já na próxima aula você vai ter inclusive mais conexões. Você percebeu que a gente linkou no módulo 1, por exemplo, aquela turma de alunos, e a gente veio utilizando até o módulo anterior, o módulo 5, tá? Nessa agora, nós vamos evoluir ainda mais, utilizando o uso de arquivos, isso na próxima aula, tá? Então, tudo vai fazer sentido e vai ser conectado. Então, sem ansiedade, jovem gafanhoto, tá? Nós vamos conectar tudo. Então, vamos começar. A base da orientação a objeto envolve classe. Aí, quando você fala isso, parece, nossa, que coisa complicada, classe, o que é isso? A classe da orientação a objeto, eu costumo comparar como a da biologia, aqui ó, tá? A classe dos animais, tá? Então, a gente tem toda essa ordem, vida, domínio, reino, filodivisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, e a classe é mais ou menos isso, tá? Então, ela cria uma série de características, né, de um elemento, tá? Que pode ser real ou não. Tá? Então, assim, ela dá característica às instâncias. Como assim? Vamos falar de forma prática já. Veja, nesse caso, nós temos toda a família, né, a taxonomia, como é chamada, tá? Até um determinado pássaro. Ok? Se você for ver, todos eles, o que eles têm em comum? Eles são aves. Entendeu? Então assim, eu posso dizer que toda ave tem bico, tem pata, tem asa, tem pena. São características comuns a elas. Tá? Elas são onívoras. Tá? Então, na verdade, elas não são mamíferas, né? Elas botam ovos. Então, tudo isso são características das aves. Tá? Então, qualquer ave aqui, por exemplo, herda essa herança, essas características. E na programação, a gente segue a mesma coisa. É uma forma de simplificar. Você cria um conceito, tá? E esse conceito ele pode ser propagado, assim você escreve menos códigos. Veja, a gente aprendeu a percorrer no módulo passado com funções. Aprendemos lambdas, map, filter, reduce. Ou seja, você estava simplificando seu código para não ter que ficar repetindo. E assim você consegue potencializar, você consegue automatizar. Entendeu? Então, essa vai ser a ideia, tá? Então, veja só. Quais são as características? Bico, pena e o par de asas são exemplos de algumas características que uma ave vai ter. E ela vai ter ações. Ela bica, voa. E a classe que a gente vai trabalhar na programação segue os mesmos princípios. Vamos entender melhor o conceito. A classe
ela é uma classificação, como o nome fala, ou uma representação de um elemento. Tá? Ele tem objetos. Objeto é uma instância de uma classe. Você vai ver na prática já, calma, não precisa decorar e não se assuste. Tá? Isso tudo vai te dar base, embasamento para você escrever melhor o seu código e analisar melhor os seus dados. Tá? Então, exemplo, o Zé Carioca, apesar de um personagem, ele é uma instância da classe pássaro. Tá? Então, isso é um objeto. Então, aqui de novo, aqui é a representação, é o conceito. E aqui, por exemplo, eu posso dizer que é o elemento na prática. Então, o Zé Carioca, eu atribuo a ele a classe pássaro. Porque ele é um tipo de pássaro. Ele é um papagaio. Herança. Assim como na biologia, pode se herdar, né? E assim, transmitir características. Tá? Então, por exemplo, um tucano, ele é um outro tipo de pássaro diferente do Zé Carioca, que é um papagaio. Tá? Mas ambos, por exemplo, herdam a classe pássaro. Tá? Ou a classe ave, que seja, por exemplo. Então, com isso, nós conseguimos tratar e evoluir. Tá? Então, já que vamos partir agora para o nosso notebook, roda a vinheta. Agora que você entendeu todo esse conceito, na prática, como é que isso se representa dentro do Python? Como é que eu escrevo isso? Então, na nossa estrutura, nós usamos a palavra reservada, class, tá? E damos o nome da classe, passando entre parênteses um objeto e 2 pontos. Tá? Por convenção, as melhores práticas da linguagem, recomendo que você escreva o nome da classe assim, tá? O que a gente chama de camel case, tá? Ou casos de camelo, onde ao invés de espaço, nós colocamos o maiúsculo. Quando é variável, a gente ao invés de espaço, a gente coloca tudo em minúsculo e substitui por underline, né? Pelo sublinhado. Nesse caso, não tem espaços e trocamos por letra maiúscula. Então aqui eu dei o exemplo de nome da classe. Tá? Você passa um objeto, tá? Isso aqui é uma convenção, depois eu explico, vocês vão entender o porquê e como é que isso funciona. Tá? Quando você cria uma classe, você pode exigir algumas características obrigatórias, características iniciais. Tá? E como é que eu tenho? Eu tenho uma convenção, onde eu passo 2 sublinhados, init, 2 sublinhados, e digo quais parâmetros eu recebo. Por convenção, um deles é o self, que é ele mesmo, tá? E então eu posso passar qualquer outro parâmetro. E aí com isso eu posso definir assim, self.atributos. Tá? Calma, de novo, só ouve e a gente vai já aqui embaixo começar a trabalhar melhor. Tá? E também eu posso criar o que a gente chama de métodos. E os métodos são funções dentro da classe. Tá? Eu quero passar parâmetros, eu chamo o self para que ele use a si mesmo e também passo os meus parâmetros. Tá? Vamos entender isso na prática. Para ficar próximo do que a gente está falando sobre aquela classe pássaro, vamos fazer uma classe pessoa. Tá? Então, classe pessoa passa um objeto. Tá? Quando eu estou construindo essa minha classe, meu constructor, tá? No init dele está aqui, vou falar que ele precisa dele próprio, ok? Ele precisa do parâmetro nome, do parâmetro idade e do parâmetro RG. O nome é uma string, idade é um inteiro e o RG também é uma string. Tá? E aí eu vou atribuir uma propriedade, uma característica para que eu possa utilizar. Então veja, self, nome, eu passo o nome que eu recebi. Idade, passo a idade que eu recebi. E RG, passo a RG que eu recebi. Eu vou executar, veja, ele não fez nada. Agora veja só, eu vou passar, né, eu vou atribuir, vou criar um objeto. Eu vou criar uma variável chamada Jurebaldo, vou instanciar a partir da classe pessoa. E veja, eu vou transmitir os parâmetros nome, Jurebaldo, idade 18 e o RG 09090909. Ok? Vou executar e olha, não aconteceu nada. Mas olha que interessante. Agora eu vou mandar imprimir na tela Jurebaldo.idade. O que é isso? Veja só. Quem é Jurebaldo? Ele passa a representar esse self. Quem é o ponto idade? É a idade que eu escrevi. Viu? Ele imprimiu 18. Se eu quiser Jurebaldo.nome, ele imprime o nome. Jurebaldo.rg. E ele imprime o RG. Veja,
Eu não precisei criar esses métodos ou essas funções cada vez. Eu disse que toda pessoa teria essa característica e aqui eu só executei ela, eu só chamei. Viu como fica mais fácil o conceito? Ao invés de ter que ir toda a vida, imagina, estou no aluno Gerebaldo, aí eu vou ter que criar a função para registrar o nome, para registrar a identidade, o RG e a idade. Tá? Ao invés de fazer isso, eu vou criar 50, 100 alunos, vamos dizer que eu tenho 1 milhão de usuários da minha base. Imagina a loucura de você construir isso, não dá para fazer. É muito mais prático, você criou uma classe, instancia ela, e aí aquela classe já tem todos os métodos que caracterizam uma pessoa ou um usuário do seu sistema, tá? Do seu código, dos seus dados que você está analisando. Tá? Então vamos lá. Além disso, a gente tem os métodos. O que são os métodos? São aquelas ações. Lembra que a gente colocou no pássaro? O pássaro voa, bica. Então é a ação dele por si só. Tá? Então, para dar um exemplo, a gente já aprendeu, começou a fazer import na aula passada. Dessa vez eu quero usar o sleep. Tá? Então assim, from time import sleep. Eu quero usar o sleep. E aí você vai já entender por que eu estou usando. Então veja, eu fiz meu construtor exatamente igual na minha classe, tá? Mesmos parâmetros, nome, idade, RG, faço seus atributos aqui e vou ter dois métodos iniciais, que é o falar, tá? E o falar, ele recebe um parâmetro mensagem e o que ele receber, eu vou imprimir na tela, só para você, como se fosse a pessoa falando. E vou criar um método dormir. Nele, eu passo a quantidade de horas que essa pessoa vai dormir ou dormiu. Tá? Nela, eu faço um for, em que eu vou percorrer, vou fazer um looping repetitivo para cada hora que eu passei, que eu disse que essa pessoa dormiu. Tá? Lembrando que no Python, se eu coloco a hora final aqui, ele descarta essa hora. Então, por isso que eu coloco mais um. Vou fazer um print e vou dizer que essa pessoa, vou chamar pelo nome, está dormindo há X horas. Tá? E cada vez que ele percorre, ele faz um sleep de 1. Aqui no caso, 1 segundo. Tá? Ele vai fazer esse looping. Espera um pouquinho, roda de novo. Espera um pouquinho, roda de novo. Assim como a gente tem uma convenção em que sublinhado, underline, underline, init, underline, underline é o constructor, existem algumas convenções, alguns padrões no Python. Um deles é a string. Tá? Quando você precisa chamar ou instanciar essa classe como uma string. Então ela é também underline, underline, str, underline, underline. Eu não preciso passar nada a não ser o próprio self e ela vai me retornar uma string. Então eu mando ela retornar, eu vou chamar o nome e vou passar entre parênteses quantos anos, escrito anos, né, o número e depois anos. E depois passo o RG. Ok? Vou instanciar a Astroclade, que é uma outra aluna que a gente também vem trabalhando. Eu vou transmitir aqui, ó, Astroclade nome, idade 20 e o RG 090909. Executei. Perdão, eu preciso primeiro executar esse para que ele importe pela nova classe. Executei esse, fez. Veja só, quando eu chamar, antes de chamar isso aqui, vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, astroclade.falar e vou dizer: olá, mundo, salve, salve. Veja, ele imprimiu na tela, porque o meu método falar exibia isso. Outra coisa interessante, vamos utilizar o método string. Que método string é esse? É aquela função tradicional, default, padrão do próprio Python. E vou passar a Astroclade aqui, ó, Astroclade. Olha só, ele automaticamente vai buscar este método e ele executa este método. Então ele retornou essa string, nome, entre parênteses 20 anos, RG 0909. Exatamente como a gente passou quando a gente instanciou, como a gente chama, quando a gente chamou essa classe e criou esse objeto Astroclade. E vamos ver aqui o método dormir. E vamos dizer que a Astroclade dormiu 6 horas. Vamos ver a função sleep funcionando, olha só. Ele continua em looping, ó, ele está esperando e fazendo um de cada vez. Mas Jaime, que diferença faz se eu não tivesse esse sleep? Você vai ver
que ele vai executar tão rápido que ele vai executar e a gente basicamente não enxerga. Vou aqui apagar. Ele não instanciou. Um segundo. Aqui eu interrompi. Agora sim, executei. Vou instanciar. Eu vou executar. Ó, ele é instantâneo. Tá vendo? Então assim, a função, porque cada vez que ele executa, ele roda em 1 milissegundo. Então para a gente é imperceptível. Aqui, ó, mais uma vez, recriar a classe, vou instanciar de novo a AstroClade, vou apagar e vou executar. Exatamente. Então você está vendo agora duas coisas legais. Você está aprendendo o conceito de classe, você já é capaz de criar a sua própria classe, criar seus atributos de classe, criar o seu objeto, né, instanciar uma classe, e você pode já criar os seus métodos. De novo, mas já eu não vou usar isso aqui. Como é que eu vou usar isso? Calma, calma, jovem gafanhoto. Experimenta, exercita, tá? Escreve nos comentários, testa. Na próxima aula a gente já vai ter um exemplo prático com dados sobre isso. Não se preocupa, tá? Lembrando que esse notebook, na descrição desse vídeo, não esquece, curte, favorita, compartilha essa aula. Tá com uma dúvida, tá com um comentário, tem alguma ideia, alguma crítica, quer melhorar, acha que a gente pode dar um reforço em algum assunto, escreve nos comentários. A gente tá aqui para isso, tá bom? Estiquei um pouco mais essa aula, apesar de a gente ter o padrão de aulas curtas, mas é porque é importante, nesse caso, a gente está trabalhando um pouquinho de conceito para fortalecer, ok? Espero que você esteja curtindo e até a próxima. Tchau, tchau.